5h55, vou começar aqui a conversar sobre comunicação, minha área de paixão, e hoje eu quero falar sobre 3 segredos que ninguém nos contou na escola, como é que a gente melhora a comunicação. Então, eu vou me apresentar, sou Thaís Alves, sou uma especialista em comunicação de alta gestão. Trabalho com isso, com esses treinamentos para altos executivos, para alguns políticos há mais de 40 anos. Comecei bem garota, apesar de estar bem, meio garota. Então, por que a minha paixão é comunicação? Então, obrigada a vocês que estão entrando. 3 pilares, 3 segredos da comunicação, né? Todo mundo quer melhorar a comunicação, todo mundo. Não tem um ser neste planeta que não tenha algum enrosco em alguma situação de comunicação. Então, todo mundo quer melhorar a comunicação. Hoje, inclusive, eu estava escrevendo um post sobre avaliação, né? A gente é, boa noite a vocês, oi Erickson Thompson, oi Ronaldo Pérez, vocês estão chegando. Hoje eu estava escrevendo um post sobre a avaliação de desempenho que todas as empresas fazem. Eu não sei, cada uma faz, geralmente é começo, final de ano, para começo de ano tomar as providências. E o campeão, né, de necessidade de aprimoramento sempre é comunicação, em qualquer empresa, em qualquer lugar e em qualquer nível. Ou seja, não é só porque o fulano é lá um importantão de alta gestão que ele não pode vir a ter problemas de comunicação. Então, todos nós queremos melhorar a comunicação. Então, como eu faço esses treinamentos há muitos anos, eu sempre digo para as pessoas que as pessoas me procuram para falar em público, né? Claro, é o objetivo final das pessoas que me procuram. Mas aí eu sempre digo que falar em público é um pedaço dessa pizza chamada comunicação. Porque falar em público é um momento da nossa vida profissional. E o resto da vida profissional, o resto da vida profissional e pessoal, a gente está se comunicando. Então é possível sim treinar comunicação de falar em público. É fácil. É só seguir lá umas dicas e é fácil. Mas a comunicação, aquela que a gente usa todos os dias, com todas as pessoas, da manhã à noite, com o vizinho, com o cliente, com o familiar, é a comunicação normal de todos nós. E todos nós precisamos melhorar um pouco essa comunicação com o todo, porque falar em público a gente se prepara. A gente prepara o assunto, a gente prepara o texto, a gente prepara a roupa. Para fazer essa live hoje, eu preparei o assunto, eu preparei o cenário, a luz, espero que esteja boa, eu preparei a roupa. Então, para falar em público, para falar numa live, para fazer uma palestra, a gente se prepara. Por isso que eu digo que é fácil falar em público. Agora, no dia a dia, né, na conversa com o vizinho, com o cliente, com o familiar, a gente não se prepara. E aí a gente se frustra, com o namorado a gente se frustra, ele fala uma coisa, você entende outra, você fala uma coisa, ele entende outra, e aí os ruídos da comunicação. Então, que 3 segredos são a base, né? Que 3 segredos são esses? Como se fosse realmente uma pirâmide, né, deitada, que são a base de um prédio. Minha casa tem umas pilastras, viga assim, pilastra assim, que é para dar base. Não sou engenheira, mas eu sei que em qualquer construção de um prédio, eles ficam meses fazendo a base. A gente só vê o tapume, base, e tem o batistaca fazendo a base. Então, os 3 pilares da comunicação, e todos têm a mesma importância. Quais são? Então é sobre isso que eu quero hoje conversar com você. Obrigada que vocês estão entrando, Magno Vitor. Passaram algumas pessoas que eu vi que passaram. Então, se eu não falei, eu acho que a Lívia passou, o Magno Vitor, o Jane Dias, a Hélida, Edson. Então, bem-vindo a vocês. Então, os 3 pilares que eu acho que são fundamentais e que, infelizmente, ninguém nos ensinou quando a gente era jovenzinho, quando a gente estava na faculdade, quando a gente foi pedir o primeiro emprego. Ou seja, são 3 pilares que facilitam Lívia, que facilitam a vida de todo dia. Thaís, eu sou seu fã, Magno, eu sou sua também.
Eu não posso ler porque senão eu perco o raciocínio. Eu tenho TDAH, eu agora estou seguindo a Ana Beatriz, porque eu li um livro dela de mentes inquietas, há 10 anos atrás, o TDAH, né? Eu tenho TDAH, até já passei uma mensagem para ela. Vamos conversar sobre TDAH, Ana? Passei um convite, agora eu estou no aguardo, porque eu tive TDAH, descobri VEC, e o quanto eu sofri na minha vida de comunicação, na minha vida, né, como comunicadora, o quanto eu sofri por não saber que, né, eu achava que era burrice, não era TDAH. Então, por que eu estou falando do TDAH? Porque eu sou uma pessoa e você é uma pessoa, e cada uma das pessoas que, né, cada uma de vocês que está me ouvindo, tem características muito diferentes. O ser humano é muito diferente e a gente não foi ensinado a reconhecer-nos, a nos conhecermos. Então, se você está precisando melhorar a comunicação, de novo, com o vizinho, com o cliente ou com algum familiar, preste atenção nesses 3 pilares, porque eles facilitam a vida. Então, o primeiro pilar, né, que é fundamental, é o autoconhecimento. O segundo pilar, o autogerenciamento, e o terceiro pilar é a autovalorização. Eu quero explicar um pouco de cada um, então eu vou agora detalhar os 3. O autoconhecimento não é só saber o seu tipo sanguíneo, não é só saber a tinta que eu passo no meu cabelo, não é só saber o número do sapato que eu uso, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. A gente é um universo com mais coisas do que as estrelas no céu. Eu estou fazendo um curso, porque agora eu estou mergulhada no mundo online, né? Sem opção, e apaixonada pelo mundo online. E eu estou fazendo um curso e o meu professor, Paulo Cuenca, falou para a gente tem que conhecer-se. Eu gostei porque isso eu falo nos meus trabalhos, seja para quem for, seja um presidente de multinacional da América Latina, vamos lá pensar o seu material, o seu produto, o seu universo, o seu interior. É claro que eu não estou falando de terapia. Quem faz terapia, ótimo. Beleza, eu estou falando um pouquinho mais a sensibilidade. E o Paulo Cuenca falou, liste quem é você. E eu me diverti muito porque deram 40 características. Características legais, mas características não tão legais, como eu sempre brinco. Eu escrevi que eu sou malcriada, eu sou italianinha malcriada. Eu escrevi que eu sou simpática, eu escrevi que eu gosto de rituais. Olha só, eu gosto de rituais, eu gosto de vez em quando tomar banho de canela com alecrim, porque eu li que dá sabedoria e alegria, bora fazer. Então aí eu já me programo, então todo dia eu escrevi que eu sou animada, que eu sou entusiasmada, que eu sou distraída, olha lá o TDAH, que eu sou desmemoriada, que eu sou desapegada. Então, o primeiro pilar da comunicação é realmente quem é você, é esse autoconhecimento. Ele é maravilhoso, porque aí a gente mapeia, como se fosse um mapa mesmo, a gente mapeia, porque a gente não nasceu com um mapa impresso de quem é a gente, né? A gente não nasceu com este mapa de quem somos nós. Então, na hora que a gente se conhece, que a gente faz esse mapão, que a gente escreve tudo que for importante, que não for importante, escreva. Eu fiz isso há 3 dias atrás, de novo, porque o professor mandou, eu fiz, e cheguei a 40 características. Olha só, porque infelizmente a gente, na escola, né, os professores não nos ensinaram de que cada aluno era diferente um do outro. A gente só tinha que decorar, a gente só tinha que saber, a gente tinha que tirar nota vermelha, azul, para não repetir de ano. Mas e o resto deste universo? Então, a coisa mais sensível, o melhor presente que a gente pode se dar, né, para todo mundo que quer melhorar a comunicação, com quem quiser, é fazer esse mapeamento. O que você tem de maravilhoso? O que você tem de não tão maravilhoso, mas faz parte, e não é do imaginário, faz parte de você. Então, eu escrevi 40 coisas. Eu sou inteligente, eu sou criativa, eu sou malcriada, eu sou boca suja, uau! Então, se a gente se conhece, a gente sabe com quem está lidando, a gente sabe este ser que está dentro de cada um de nós. Essa semana eu tive uma conversa com um aluno
E ele veio aqui no meu estúdio e eu conversando exatamente sobre isso, eu falei, você tem que saber, né, qual é das suas coisas não tão interessantes, qual é que você tem que domar, que você tem que domar. Ele falou, não, eu não tenho que domar, eu só tenho que amansar. Eu falei, não, é calar a boca, é ser dono. Li uma crônica do padre Fábio de Mello, maravilhosa, e ele fala, tome posse de você. E ele fala, só quando você se conhece, você toma posse. Então a gente que moderninho, todo, né, tecnológico, a gente acha que a gente é poderoso, mas quem é que tomou posse de todo o seu ser? São poucas pessoas. A gente finge que não tem problemas, a gente finge que não tem medos, a gente finge que se comunica bem o tempo todo, mas ninguém tem a coragem de perguntar, né, de sentar a família, e aí, o que vocês acham de mim? A gente não tem a coragem de ouvir o feedback, a avaliação de desempenho, né, junto com o filho adolescente, porque talvez nessa avaliação de desempenho do lar venha alguma coisa que a gente não goste. Então, esse autoconhecimento não é para você, né, ir alcançar o nirvana, não, mas é para você saber quais são os ingredientes do seu ser. Sabendo, o segundo passo, né, o autogerenciamento. E aí vem a parte também mágica. Por quê? Porque na hora que eu ponho na mesa, com verdade, com transparência, sem receio, sem camuflar, né, com transparência, na hora que eu ponho todas as minhas pecinhas na mesa, na hora que você puser todas as suas pecinhas na mesa, você aí vai ser o seu gestor. Aí sim, o que o Fábio Padre disse, seja seu dono, tome posse de você. Então, eu, por exemplo, nas minhas 40 características, italianona brava, malcriada, criativa, distraída, tem lá, irada, eu sou brava. Então, quando eu me olho com verdade e ponho todas as cartas na mesa, eu passo a ser um maestro de mim mesma. O que é isso? O maestro de uma sinfônica, eu adoro, eu tenho filhos músicos, eu tenho amigos dos filhos músicos que são meus amigos, mas eu adoro música clássica. Aliás, meus filhos desde pequenininhos iam ouvir música clássica. Adoro. Então é muito interessante, porque entram os 40, 50 músicos, afinam os seus instrumentos, cada um afina o seu instrumento, aí entra um maestro todo chique, bonitão, todo lá de fraque, e aí ele olha para todos, cumprimenta com respeito a todos, do instrumento mais virtuoso ao instrumento mais simples, como, sei lá, não posso falar que nenhum é simples, mas um menor, né, que vai ter menos participação. E o que é muito interessante é ele olha com respeito, com reconhecimento a importância de cada um, e aí ele dá o sinal com a sua batuta, né? E aí ele começa a olhar para os violinos tocam, ele olha para os baixos tocam, ele olha para os tambores tocam, e aí a música fica bonita como ele quer. Então isso é o autogerenciamento. A gente não gosta de fazer isso. A gente, né, prefere não se conhecer, prefere varrer a sujeira para debaixo do tapete. A gente prefere, porque quando a gente não conhece, a gente não precisa ter uma atitude, né? E a gente não gosta muito de ter atitude. Vamos deixar assim como tá. Tá bom assim. Você se conhece, aí você tem que ter uma atitude, né, de mudança. Não precisa mudar, eu quero amanhã ser um novo ser. Não, porque esse milagre não vai acontecer. Deus, eu quero amanhã ter 20 anos menos. Não vai acontecer. Eu tô coroa e não tem jeito. Então tem milagres que não acontecem. Então eu, como maestro ou como gestor de todas as minhas cartas na mesa, eu sei quais deles são importantes para o meu crescimento pessoal, quais deles são perigosos no meu crescimento pessoal, eu sei quais deles são difíceis para o meu crescimento
sexual, amoroso, aí eu tenho essa visão do todo. Também gosto muito, né, de citar a águia e a galinha. Também escrevi outro dia sobre isso. Qual é a diferença da águia e para a galinha? A gente sabe que uma voa mais alta, a outra cisca o chão. Mas o que é o bonito da águia? É que ela tem a visão do todo. Isso é muito interessante. Quando a gente vê o todo nosso, a gente tem uma visão de fora. A gente se olha de fora. Igual o pintor, eu fiz artes na faculdade, então eu gosto de pintar. Então a gente está lá pintando, 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 mas aí de repente a gente tem que dar 2 passos para trás para olhar o quadro inteiro. Eu faço umas ikebanas, né? Tem ali um vaso de flores. Eu fiz ikebana muitos anos atrás. Então a gente põe a flor, mas aí a gente tem que se afastar da flor para olhar de longe. Então essa autogerência é esse olhar de longe em cima de todas as suas competências e incompetências. E aí a gente começa a valorizar, terceiro ponto, né, importante nessa base, aí a gente começa a valorizar aquilo que a gente sabe que é interessante, a gente sabe que é único porque é seu, a gente sabe que aquilo vai abrir portas. E aí é como se fosse o cara do piano lá da orquestra, aí entra o pianista e blá 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 blá, e toda a orquestra dá suporte ao piano. Gosto de fazer sempre analogia com música, porque é tão claro na minha cabeça. Então, quando você é o autogestor, né, quando você faz esse autogerenciamento, você tem este poder de valorizar um instrumento, abaixar outro instrumento, dar eco a outro instrumento. A mesma coisa com as nossas competências. São poucas pessoas que têm essa lucidez e essa atitude, essa clareza, né, com relação a si mesmo. Então, autoconhecimento, eu já falei, o autogerenciamento é fundamental se você quer realmente preciso e quer melhorar a comunicação. Sempre, sempre. É legal, é legal. E para qualquer pessoa serve este autogerenciamento, qualquer idade, seja um garoto, seja minhas netas, a de 11, que está fazendo 11, já não é mais menina, mas não é mulher. Então, ela, né, se ela tivesse essa consciência de se autogerenciar, ficaria mais fácil. Eu, que já tô coroa, com 67 anos, eu tenho que gerenciar todas as minhas competências no meu novo momento. Né? Porque é o momento que cada um de nós vive, cada um está num nível de idade. Então, o meu momento, ele tem que ser gerenciado. Eu tenho que ser consciente dos meus talentos, das minhas qualidades, do meu universo. Eu tenho que gerenciar o que desse universo de qualidades são importantes neste momento de coroice, porque mudou. Mudou. Filhos ocupados, netas entram aqui, vovó tô com fome, come e não me fala onde. É assim, cada um no seu momento. Então, dá uma pensada no momento que você está vivendo. Se a comunicação está atrapalhando ou se não estiver atrapalhando, ok, fique bem. Mas se tiver alguma coisa enrosqueando, né, enroscando, vamos dar uma pensada nisso. Inclusive, eu conversei outro dia eu estava conversando com um cliente e me lembrei daquele bolinho japonês. Se alguém souber o nome, me fala. Eu gosto de filosofia oriental. Tem um bolinho japonês que, não sei como o cara chama, o bolinho chama, mas ele não roda. Se você jogar no chão, ele não roda, porque ele tem pontas, como se fosse um bicho espinho, aquele bicho que tem espinho. Então, é exatamente isso. Você joga o bolinho, ele não roda porque ele tem arestas, ele tem pontas. Então, quando a gente não se autogerencia, a gente fica esse bolinho japonês que não rola, que não deslancha, porque tem arestas. Então, quando a gente não se autogerencia, a gente vai ter pontas que vão se enroscar. Se enroscar com alguém em algum momento, em alguma situação. Então, esse autogerenciamento é fundamental. E aí a terceiro pilar, né, da comunicação, que para mim é fundamental, é a autovalorização. Eu quero explicar bem que a autovalorização não é, ai, por favor, me elogiem porque eu sou maravilhosa. Ah, por favor, me aplaudam porque eu sou maravilhosa. Chefe, eu mereço mais do que os meus amigos porque eu sou maravilhosa. Não é isso, não. Não é
isso, essa autovalorização. Então, a autovalorização é muito mais uma coisa de que quando a gente está bem com a gente, a gente se valoriza por si, porque a gente está consciente, a gente sabe o espaço que a gente ocupa, a gente sabe as nossas capacidades, a gente sabe em que momento as nossas incapacidades vão nos atrapalhar. Então, a autovalorização, você não precisa falar para ninguém de quem é você. A gente gosta de estar com a gente se admira, não com aquela admiração, eu sou melhor, não, a gente está em paz com a gente. Uau, é uma sensação tão maravilhosa quando a gente está de bem com a gente, quando a gente fez essa limpeza, essa mapeada, essa conscientização de quem somos, que aí a gente fica pleno. Pleno não é ir para o céu, pleno não é ser santo, pleno não é também nunca mais você ter crises, não, nunca mais você vai ter medo, não, essa coisa plena, pronto, nunca mais tenho problemas, não, mas a gente se percebe um ser importante. E quando a gente realmente se autovaloriza, vem uma luz, não sei da onde, não sei se é do universo, do céu, mas vem uma consciência de qual é a nossa missão, não é missão também religiosa, o que eu vim contribuir com o mundo? A gente só entende isso quando a gente se conhece, quando a gente se gerencia e quando a gente se valoriza. Cada um de nós veio com uma contribuição, a gente pode contribuir com cada um com coisas maravilhosas, mas ninguém nos mostrou como, que coisas são essas e como a gente vai entender essas coisas. Então, essa autovalorização é quando a gente fica pleno, a gente fica de bem com a gente fica de bem com os nossos demônios, com as nossas fraquezas, a gente fica de bem. E aí a gente suspira grande e aí sim a gente sabe se valorizar. Aí não tem tempo ruim, aí não tem situação de estresse na comunicação, aí não tem o medo de falar em público, aí não tem o chefe que é meio bravo e você, ai meu Deus, tem que conversar com o chefe. Não tem. Quando a gente se entende como um ser maravilhoso que somos, não tem mais problema de comunicação. Então, autoconhecimento fundamental. Escreva, se você puder, hoje, amanhã, se chover, escreva 40 coisas. E você vai ver como tem mais ainda. Autogerenciamento. Tenha consciência que você é o maestro de um monte de instrumentos e qual é a hora do violino, qual é a hora do tambor, qual é a hora do piano, qual é a hora dos sopros. Isso é autogerenciamento. Porque se a gente não fizer isso, o sopro vai tocar a qualquer hora, a minha ira vai vir à tona a qualquer hora, a minha distração. Mas, por exemplo, eu sou bem boca suja. Então, na hora que eu tô aqui, eu sei que a italianinha da boca suja não pode estar aqui. Cala a boca, fica quietinha, quieta, espera. É assim que eu falo comigo. Isso é autogerência. Eu sei que eu sou super malcriada, mas neste momento não posso. Eu vou ser malcriada talvez quando alguém me atende mal na rua, quando eu vou comprar alguma coisa e a atendente me... garota, por favor, aí vem lá a Thaís malcriada. Então isso é o autogerenciamento, é saber usar todo aquele maravilhoso universo que você tem na hora certa. Quando a gente consegue isso, aí a gente se sente... uau, de bem com a gente, de bem com os vizinhos, de bem com o ex-namorado, de bem com a vida. Não vou falar que a gente está de bem com o corona, com o Covid, não, isso não tem como, mas já que você veio o Covid, deixa eu aproveitar esse tempo para sair disso melhor, não sair disso com medo, com uma desconfiança, com uma raiva, não, eu quero sair disso melhor. Então, goste de estar com você, aí sim é a autovalorização. Meninos, e aí a gente percebe, senhores, aí a gente percebe que a gente entende o que é que a gente veio colaborar, tá? Porque essa clareza só vem quando a gente se conheceu, se mandou, tomou posse e se entendeu.
Então eu queria terminar aqui essa conversa, dizer que foi muito bom estar com vocês, espero que tenha sido útil. Ninguém me pergunta nada, só as pessoas ficam dando tchauzinho, então obrigada a vocês. Autoconhecimento, autogerenciamento e autovalorização. É maravilhoso. Desejo que você pense nisso, porque isso me ajuda muito. Então foi muito bom. Obrigada.